Olá, alunos do Colégio Razão. Eu sou a professora Amanda e vamos lá para mais um tópico da nossa aula. Vamos falar hoje sobre o cálculo do MMC de polinômios. Vamos falar do cálculo do MMC de polinômio. Então, vamos lá. Primeira coisa, antes de falar do cálculo do MMC de polinômios, vamos falar do mínimo múltiplo comum, fazendo uma breve revisãozinha. Então, ou seja, aqui eu tenho um MMC. Quando eu falo em MMC, eu tenho mínimo múltiplo comum. Eu quero calcular o MMC de 60 e 120. Então, eu vou fazer a minha decomposição em fatores primos. Então, olha só, eu começo com o menor valor, que é o 2. Então, olha, eu analiso 60 e 120. Dá para dividir por 2? Sim. Então, vou pegar 60 dividido por 2, 30. 120 dividido por 2 dá 60. 30 e 60, dá para dividir novamente por 2? Sim. Então, 30 dividido por 2, 15. 60 dividido por 2 dá 30. 15 e 30. Dá para mim dividir algum deles ainda por 2? Sim. O 15 não divide por 2. Então, eu desço 15 e pego 30 e divido por 2. 30 dividido por 2 dá 15. 15 e 15 divide por 2? Não, não dá para dividir porque não dá uma divisão exata. Eu penso no próximo número. O 3 divide o 15. Então, 15 dividido por 3 dá 5. 15 dividido por 3 dá 5. Aqui, 5 e 5 só dá para dividir somente por 5. Então, 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Então, quando eu chego aqui, eu paro de fazer as minhas divisões, a minha fatoração. Agora, eu vou multiplicar, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5 dá 120. Ou seja, o mínimo múltiplo comum de 60 e 120 é igual a 120. Agora, pessoal, vamos aqui. Vamos para um exemplo. Eu quero determinar o MMC, só que agora vai envolver o quê? Monônimos. Então, eu quero calcular o MMC dos monônimos 40xy ao cubo e 60x quadrado y quadrado z. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar o 40 e vou fatorar. Vou pegar o 60 e vou fatorar. Então, vamos lá. 40 dá para dividir por 2. Então, 40 dividido por 2 dá 20. O 20, novamente, dá para dividir por 2. Então, 20 dividido por 2 dá 10. O 10 divide 2 novamente. Então, 10 dividido por 2 dá 5. E dá por 5 novamente. Então, 5 dividido por 5 dá 1. Então, ou seja, aqui eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. Então, é a mesma coisa de potência. Eu tenho 2 elevado ao quê? Ao cubo, que está repetindo 3 vezes. Então, vai ficar 2 ao cubo vezes o quê? Vezes 5. Aqui, vou fazer a decomposição de fatores primos do 60. Então, 60 eu sempre começo com o menor, que é o 2. Então, ó, 60 dividido por 2 dá 30. O 30 divide por 2 novamente? Divide. Então, 30 dividido por 2 dá quanto? 15. O 15 divide 2? Não divide, porque não dá uma divisão exata. Então, eu pego o próximo número, que é o 3. 15 divide 3? Divide. Então, 15 dividido por 3 dá 5. O 5, ele vai dividir por ele mesmo. 5 dividido por 5 dá 1. Então, aqui eu tenho 2 elevado ao quadrado, porque minha base vai ser 2 e tá 2 vezes, então vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5.
Então, olha só. Aqui, na decomposição, a gente encontra que é 2 ao cubo vezes 5. E eu vou copiar x, y ao cubo. X, y ao cubo. O 60 foi 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 na decomposição de fatores primos. E eu vou copiar x quadrado, y quadrado, z. Agora, eu vou calcular o mínimo múltiplo comum dos monônimos. 40xy ao cubo e 60x quadrado, y quadrado, z. Então, olha só. Vamos agora calcular o mínimo múltiplo comum desses monômios. Então, olha só. Sempre, quando eu for calcular o mínimo múltiplo comum, eu vou pegar o maior expoente. Então, olha só, eu tenho 2 ao cubo e 2 quadrado. Qual que é o maior expoente? Não é 2 ao cubo? Então, eu vou vir cá e colocar o maior expoente. Então, 2 ao cubo. Aqui, eu tenho 3, aqui não. E o maior expoente que eu tenho aqui é 1, então vai ficar vezes 3. Aqui eu tenho 5 elevado a 1, 5 elevado a 1. Então, como eles têm o mesmo expoente, então aqui eu vou só colocar 5. Agora, olha só. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho x quadrado. Qual que é maior, x elevado a 1 ou x quadrado? O maior expoente não é x quadrado, então eu vou colocar x quadrado. Aqui eu tenho y ao cubo e y quadrado. Qual que é o maior expoente? Y ao cubo. Então, eu vou colocar o y ao cubo aqui. Aqui, pessoal, eu tenho z e aqui eu não tenho z. Então, como eu tenho esse z aqui, eu vou colocar ele aqui porque o maior expoente é 1. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou resolver isso aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. E copio x quadrado, y cubo z. Ou seja, o mínimo múltiplo comum desses monômios vai ser 120, x quadrado, y cubo z. Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo, eu vou determinar o mínimo múltiplo comum dos polinômios 8x quadrado e 6x quadrado menos 6x. Então, eu quero determinar o mínimo múltiplo comum desses polinômios. Então, olha só. Primeira coisa, eu vou pegar o 8 e vou fazer a decomposição de fatores primos. Então, 8 dá para dividir por 2, 8 dividido por 2 dá 4, dá para dividir novamente por 2, então 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, ou seja, aqui vai ficar, a decomposição do 8 vai ser igual a 2 ao cubo, porque tem 2 3 vezes. Então, vai ficar 2 elevado ao cubo. Então, ou seja, vai ficar, a decomposição do 8 vai ficar 2 ao cubo vezes o quê? X quadrado. Agora, vamos para o próximo, analisar isso aqui. Primeira coisa, esse polinômio, eu vou analisar o seguinte, qual que é o fator em comum entre eles? Então, o fator em comum entre eles, como podemos analisar, é o que? É o 6. Então, eu vou abrir parênteses. O que eu vou multiplicar com 6x, que dá 6x quadrado? Não é x, porque 6x vezes x dá 6x quadrado. Menos, o que eu vou multiplicar com 6x para dar esse 6x? Não é 1? 6x vezes 1, 6x. Depois que eu coloquei o 6x em fator comum, eu vou analisar o seguinte. Aqui dá para eu fazer o seguinte. Dá para eu fazer a decomposição do 6. Então, fazendo a decomposição do 6, eu tenho o seguinte. O 6 dá para dividir por 2
6 dividido por 2 dá 3. Aqui dá por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, ou seja, eu fiz a minha decomposição em fatores primos. Então, o 6 vai ficar 2 vezes 3. O x eu conservo e conservo todo o resto, x menos 1. Então, vamos aqui para o próximo passo. Então, olha só, eu obtive o x quadrado é igual a 6 ao cubo vezes x elevado ao quadrado. E 6x quadrado menos 6x é igual a 2 vezes 3 vezes x, abre parênteses, x menos 1. Então, ou seja, eu quero calcular o mínimo múltiplo comum desses polinômios. Olha só, aqui, pessoal, no mínimo múltiplo comum, não tem que ser o maior expoente, 2 ao cubo. E 2, qual que é o maior? 2 elevado a 1? Qual que é o maior expoente? Não é 2 ao cubo? Então, eu coloco 2 ao cubo. Aqui eu tenho 3 elevado a 1, aqui eu não tenho, então eu conservo ele aqui. X quadrado e x, qual que é o maior expoente? Não é o x quadrado? Coloco ele aqui. Então, porque o maior expoente é do x quadrado. E aqui, x menos 1, eu conservo ele entre parênteses. Então, agora eu vou multiplicar. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3 dá 24. Então, vai ficar 24 x quadrado x menos 1. Ou seja, esse resultado é o mínimo múltiplo comum desse polinômio. Então, eu tenho 24x quadrado x menos 1. Então, pessoal, até a próxima aula. E eu vou deixar para vocês desenvolver um exercício no caderno e a gente vai estar desenvolvendo na aula, ok? Até mais!